Boa tarde, irmãos e irmãs, mais uma vez. Nós estamos aqui, nesta tarde maravilhosa, o nosso Centro Espírita Despertar da Consciência, trazendo para vocês mais uma palestra pública nesta tarde de hoje. Hoje nós teremos a palestra com o nosso irmão Geneildo Alves, do Centro Espírita Fonte de Luz. O tema será o caminhar da evolução. Então, que nós possamos aprender bastante com essa palestra de hoje. E vamos iniciar com a prece. Pai de amor e bondade, infinito Jesus, com todo amor e carinho aqui estamos mais uma vez, prontos para ouvir a sua palavra, o seu evangelho. Pedimos o auxílio da espiritualidade, dos irmãos espirituais, do nosso irmão Abdu, mentor da nossa casa, para que possamos, neste momento, vivenciar o Evangelho e aprender cada vez mais. Que possamos também sempre evoluir neste momento, no nosso planeta Terra. Que a aprendizagem chegue, que nós possamos acompanhar esta evolução. Que assim seja. Pedimos aos irmãos que se sentirem à vontade de colocar um copo d'água ao lado do seu celular, do seu computador, para que possamos aprender e que essa água será fluidificada. Que nós tenhamos uma boa palestra. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você vai estar assistindo essa nossa conversa de hoje. Meu nome é Geneildo. Eu sou Fabiola. Nós fazemos parte do Centro Espírita Fonte de Luz, aqui de Afogados da Engazeira. Estamos hoje, através desse meio eletrônico, né, de conversa, de interação, com o Centro de Estudos Espíritas de Triunfo, Despertar da Consciência. Agradecemos desde já o convite para estarmos aqui e podermos conversar um pouquinho, né, trocar as ideias sobre esse tema, o caminhar da evolução. É um tema que vai nos instigar a pensar um pouco mais sobre nós, sobre a nossa condição, né, de encarnados e de vivência dessa experiência. Então, espero que nós possamos, durante esse momento que estaremos aqui conversando, poder trocar ideias, poder compartilhar experiências e fazer essa reflexão tão necessária que é sobre essa evolução, né? Essa evolução tão necessária e natural que está para todos nós encarnados. Então, iniciando o nosso tema, a gente pensar na evolução não como um objetivo finalizado e alcançado que alcançaremos um dia, mas pensar na evolução como um caminhar, para que a gente fique atentos e prestemos atenção nesse caminhar, né? Prestar atenção no que está pelo caminho, porque esse caminhar é o que vai nos dar o direcionamento, é que vai nos dar o apontamento para a direção que devemos ir da nossa evolução. É necessário que a gente preste atenção e lembrando que estamos aqui todos nós no mesmo barco. O Espiritismo nos oferece essa possibilidade de estudar, de utilizarmos o nosso conhecimento de forma compartilhada. Aqui não há quem diga o que deve ser seguido, quem mande, quem obedeça, mas a gente estamos aqui em pé de igualdade, onde cada um de nós alcançou um nível, conquistou uma experiência, e se faz necessário essa troca, se faz necessário essa
essa interação. É com esse objetivo que iniciamos esse nosso pensar de hoje. Em relação à nossa evolução, há um capítulo inteiro dedicado a esse tema, escrito por Allan Kardec, né, através de perguntas dirigidas aos espíritos, contendo as respostas deles no Livro dos Espíritos, o capítulo 8, onde Kardec aborda 6 títulos, e esses títulos estão descritos as perguntas e respostas e o comentário de Kardec sobre essa resposta dos espíritos e sobre essa conclusão do que ele chegou a partir dessas informações. Ele vai tratar sobre o estado de natureza, né, o estado primitivo e de progresso da natureza como um todo, essa marcha do progresso, né, que é a marca da humanidade, né, que a gente evolui enquanto humanidade, enquanto comunidade e enquanto ser individual. Ele vai trazer uma abordagem interessante sobre os povos degenerados, aqueles povos que tiveram, ao longo do tempo, pouco visível a sua evolução. E ele aborda, né, com uma série de perguntas. Fala sobre a civilização, né, que é o progresso da nação como um todo, né, dos seres humanos, que nos diferencia, né, que nos diferencia dos animais, que é a nossa capacidade de raciocínio. Os animais seguem mais o instinto, porém tudo está submetido a uma lei irresistível, a lei do progresso. Os animais evoluem, o planeta, enquanto constituição física, geológica, evolui, e nós evoluímos muito mais rápido pela capacidade de raciocínio e de transformação do que está ao nosso entorno e de nós mesmos. Então, ele também vai falar sobre esse progresso da legislação humana. Veja, a legislação humana é criada por nós, porém, é uma referência, né, do estado evolutivo nosso. Então, essas leis já mudaram ao longo do tempo e continuam mudando. E ele aborda esse progresso, como que se dá. E achamos muitas vezes que fazemos tudo por nossa própria conta, né, por nossa capacidade, e ele vai falar no último item sobre a influência do espiritismo no progresso, e que os espíritos influenciam, porque através do espiritismo, do conhecimento espírita, revelado pelos próprios espíritos, eles vão dizer o quanto o plano espiritual interfere na nossa vida. Então, veja que no Livro dos Espíritos há informações muito abrangentes sobre esse tema, onde não deixa dúvidas. Como estamos na internet, acredito que isso não é novidade, o que falamos aqui, porém, falamos para várias pessoas, onde algumas possivelmente não conheçam o Livro dos Espíritos, não sejam espíritas, ou apenas tenham curiosidade. Então, aí está a relação desse item, e aí eu convido a quem tiver curiosidade sobre a lei do progresso a visitar o Livro dos Espíritos, ler todo o Livro dos Espíritos, ou então esse item específico que estaremos abordando aqui, onde terá com certeza muito mais detalhado todas as informações. O que faremos durante esse momento é um resumo no tocante ao que vivenciamos nesse momento, nesse período agora atual, né, que a humanidade atravessa, para que a gente reflita um pouquinho e encontre algumas respostas, possivelmente, para questões que nos angustiam. Bem, a lei do progresso é uma lei, né? Então, é uma lei. Sendo lei,
e uma lei natural, ela vem de Deus, vem de uma condição do Criador, que nos colocou nessa condição de necessidade de progredir. Então, primeira constatação, para você evoluir, não é uma questão de escolha, é lei, é lei. Por mais rebelde que você seja, por mais que preguiçoso que alguém seja e que não queira evoluir, ele vai evoluir. Porque sendo a lei, o progresso uma lei, você não pode fugir dela. Há estratégias, né, que alguns irmãos, tanto no plano espiritual como no plano material, utilizam para tentar fugir dessa lei do progresso, mas não é possível. Você pode até retardar ou achar que não está progredindo, mas você está. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza de dois artifícios que são irresistíveis para nos impulsionar ao progresso. É a dor e o sofrimento. Então, todo aquele que se opõe a uma lei natural, como é a lei do progresso, ele vai ter consequências. Uma dessas consequências é a dor ocasionada por ir de encontro a uma lei natural, a uma lei de Deus. E essa dor sendo submetida ao longo do tempo, vai fazer com que você não tenha como resistir e ceda. É como aqueles irmãos que muitas vezes optam por fazer o mal. Então, eles fazem o mal e esse mal volta para eles com uma consequência de que, ao longo do tempo, ele irá resistir e se manter no mal até que não aguente mais e opte por outro caminho. Faça uma outra opção e essa outra opção é a opção que o Cristo nos ensinou, nos orientou, que foi e continua sendo o nosso exemplo, a nossa referência. É a lei do progresso, é a lei que nos impulsiona a sermos melhores. Se a gente vê, só nesse âmbito da lei do progresso, nessa fala de Geneildo, a gente vendo no âmbito mais aberto, no planeta, na evolução que já houve, desde os princípios dos tempos até as atualidades de hoje. A gente está imerso a esse progresso o tempo integral. Então, assim, se a gente vê que já houve dinossauros, que a gente já houve épocas muito mais difíceis e primitivas, enquanto vai evoluindo, que outros seres deixam de existir, começam a existir outros, e a gente vai evoluindo, como já houve também vários seres iguais a gente, que também já evoluiu mais ainda, até a nossa atualidade de hoje. Então, nessa caminhada desse ciclo, a gente está evoluindo. Que queira ou não queira, as coisas que estão ao nosso redor estão mudando, mesmo que a gente não achando que não está contribuindo para que isso mude ou para que isso piore, a gente está dentro das coisas, a gente está contribuindo de uma forma ou de outra. A gente só precisaria ter a consciência que isso está acontecendo. Se a gente olha para fora, a gente vê tudo isso mudando, imagine interiormente na gente, né? De sentimentos, de nossas ações, o que é que nos influencia, o que é que deixa de nos influenciar, tanto das leis humanas como das leis que foram criadas pelas religiões, quanto a lei que é natural, que foi criada por Deus, que é regida o planeta. Então, são várias leis que a gente está submetido. A gente só precisa ter a consciência do que está acontecendo e o que eu tenho controle sobre ela, e eu tenho outras coisas que eu não tenho controle nessa lei desse progresso. Mas o que é que eu posso me adiantar? O que é que eu posso melhorar para essa lei desse progresso, para mim, acelerar mais? Como eu posso fazer isso? Uma das formas que ele nos apresenta é conhecer. Então, quando a gente conhece, de fato, qual essa lei, como é que ela funciona, como que essa lei
se baseia em quê? Então, eu começo a desenvolver uma compreensão, eu começo a desenvolver um entendimento dessa lei, isso me permite uma atuação mais clara em comunhão com essa lei, né? Não estar contra a lei, mas estar dentro da lei. E Kardec nos traz essa compreensão dessa lei de duas formas. Ele diz que a lei do progresso, ela se baseia em duas formas, que essas formas, elas se apoiam mutuamente. Então, todos nós, seres humanos, progredimos em dois aspectos, no aspecto intelectual e no aspecto moral. Então, esses dois aspectos são fundamentais para a gente compreender de que uma só forma não é suficiente. Eu, por mais que tenha adquirido uma capacidade intelectual, que é a expansão da minha mente, para que eu consiga adquirir o máximo de informações, reter na minha mente o máximo de informações possíveis, isso não é suficiente. Isso não me abastece. Eu preciso também desenvolver o meu progresso moral. E o que seria o progresso moral? É a expansão da consciência. Então, quando eu tenho conhecimento das coisas, mas quando eu tenho, eu analiso o meu comportamento, o meu proceder diante desse conhecimento que eu adquiri, eu começo a alcançar uma plenitude. Eu começo a equilibrar a minha evolução, porque eu tenho o conhecimento intelectual sobre as coisas e eu tenho um conhecimento sobre a forma mais adequada que o Cristo veio e nos mostrou como deve ser, para que eu use esse meu conhecimento intelectual. Esse é o caminho, essa é a forma. E ele fecha esse item dizendo o seguinte, que não há retrocesso. Isso é algo muito, muito gratificante. Você saber que nada se perde. Então, se eu adquiro um conhecimento intelectual, quando eu desencarno, esse conhecimento não se apaga da minha mente. Ele permanece vivo, faz parte de mim enquanto espírito. Se eu adquiro uma virtude de verdade mesmo, porque há falsas virtudes, há falsas morais, né, por aí. Tem pessoas que não têm determinadas faltas em relação à lei por falta de oportunidade. Há pessoas que não praticam o mal por falta de oportunidade. E outras que têm a possibilidade de praticar o mal e faz a opção de não praticar. Essa sim, adquiriu a verdadeira virtude. E esse é o caminho. Quando se adquire, não se volta mais. Ninguém conhece alguém que já foi uma pessoa muito boa e hoje tornou-se uma pessoa má. Isso não é possível. A lei não permite isso por uma questão natural. Uma vez você conhecendo, experimentando algo bom, você não vai optar mais pelo que é mal, pelo que é ruim. A lei, isso nos conforta, isso nos dá uma base de que eu preciso me esforçar para adquirir essas virtudes e esse progresso em mim, porque uma vez adquirido isso, eu não perco. É assim, a consciência nossa, depois que você firma isso em você, essa lei, por exemplo, do justo, do que é justo, de fato, e essa lei, a partir do momento que ela fixou em você, que você absorveu ela por inteiro, então, se você vê qualquer injustiça, que seja com você, que seja com o irmão, que seja com animais, que seja na natureza, onde for, quando você vê aquela injustiça, aquilo lhe incomoda. Aquilo faz com que você tenha uma ação para que a justiça seja feita. Na tua consciência, se algo acontecer, por exemplo, com você, por exemplo, receber uma quantia em dinheiro a mais do que seria justo, na sua consciência vai lhe alertar, na mesma hora, está errado.
você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir tranquilizar-se ao modo quando você precisa ajustar aquilo dali. Quando você está nesse nível de consciência do que é realmente justo, certo, honesto, e vai for para pegar pela lista, a gente vai passar a noite, aí essas consciências que você adquire não se perde. A gente por exemplo, uma pessoa que nunca roubou, ou, assim, nunca roubou na vida, e chegou o momento que aconteceu de pegar alguma coisa de outra pessoa, que gerou um roubo para ela, ela não fica consciente, ela não fica tranquila mais, ela não fica em paz, porque ela tem a consciência que ela está errada. Então, jamais ela faria isso novamente, porque ela identificou, absorveu no seu ser a lei da justiça, e isso não vai se passar mais. Então, por isso que não regride mais. Depois que você adquire essa virtude, você não consegue mais passar por cima dos seus critérios, da sua consciência, do que você acredita. Por isso que não retrocede. A gente só caminha para frente, sempre para frente. Modo de tranquilizar, de nos dar paz, de nos dar tranquilidade, é essa justiça. Quando a gente absorve realmente os ensinamentos de Jesus na nossa vida, isso se torna automático. A marcha se torna mais rápida. Eu até estava lembrando um espaço assim, quando o Ginelto falou nessa parte, eu fiquei imaginando. Tem pessoas que dizem que está nadando contra a maré. O tempo inteiro acha como se estivesse nadando contra a maré. Por quê? Porque já passou aquilo na vida. Ela tem que entender e absorver isso na sua vida, que isso não pode mais se repetir. Mas quando a pessoa não tem consciência disso na sua vida, ela fica repetindo, porque precisa se absorver essa consciência para que outros passos sejam dados na sua própria vida. Os espíritos nos orientam de que a verdadeira virtude, ela só está presente em nós quando ela acontece de uma forma espontânea. Então, quando eu tenho que pensar, refletir e me esforçar para fazer algo, eu ainda não adquiri a verdadeira virtude. Ela precisa ser espontânea. É aquela história, eu vou fazer o bem, quando eu vi, já fiz. Antes de pensar, eu já fiz. De uma forma muito natural. E aí a gente pode mergulhar em nós e separando, né, as duas formas de progresso e cada um fazer uma autoavaliação. Como anda o meu progresso intelectual? E como anda o meu progresso moral? Em que níveis eu posso identificar esse progresso ocorrendo em mim? Esse é um aspecto do âmbito pessoal, em que cabe a cada um ver quais são as virtudes que eu preciso adquirir, quais são os esforços que eu estou empregando para adquirir essa virtude que eu já identifiquei, que eu necessito dela. E um outro âmbito que a gente pode analisar dessas informações são no âmbito da sociedade. Veja, é notório que avancemos, estamos avançando, é notório isso, porque do ponto de vista do planeta, é claro que passamos por várias fases, está aí a geologia, né, para nos mostrar isso, toda análise que é feito ao longo do estudo que já conquistamos, né, que já conseguimos a respeito das medições, onde é possível identificar com precisão a idade de determinados minerais e tudo, e as fases em que a Terra já passou até chegar onde estamos. Então, isso já está provado que há uma evolução no sentido de tornar a Terra, eu falo enquanto condição física, né, material da Terra, um ambiente mais apropriado para que nós possamos habitar. Então, esse progresso vem se dando. O outro progresso é o progresso da fauna, da flora, da adaptação das espécies. Charles Darwin já diz, né? Já vem aí nos mostrar
como é que se dá esse processo de adaptação, né, das espécies. Inclusive, recentemente tem uma afirmação em que uma correção, né, da lei de Darwin, onde eles dizem que os animais que progridem são aqueles que são os mais resistentes, são os mais fortes, e não é. São os que melhor se adaptam às adversidades. Então, essa é uma lei interessante para nós. Muitas vezes nós queremos ser fortes, enfrentar situações e mudar e querer tornar aquela situação da forma que a gente acha que é o melhor. E esse não é a melhor forma de progredir. A melhor forma é aquela em que a gente se adapta, em que a gente aprende a conviver com aquela adversidade e não tenta mudar, mas tenta se colocar naquela condição e fazer o que é possível para tornar aquele ambiente mais agradável. Mas tudo está submetido a essa lei do progresso. Bom, essa lei do progresso, ela está muito expressiva hoje, nesse momento que nós vivemos, porque muitas e muitas informações nos chegam do plano espiritual, através de diversas psicografias, né, desde há tempos vem nos alertando de que se aproxima esse momento de transição, e que, na verdade, nós já estamos vivendo esse momento de transição. É o momento em que nós saímos de um momento que marca a evolução, onde vivemos num mundo de provas e expiações, um momento de aprendizado para um momento de exercício desse aprendizado, onde permanecerá nesse ambiente aqueles que tiraram as lições desse momento de dificuldade, que foi necessário para o seu aprimoramento, para ir para uma prática, um exercício, onde habitará aqui no planeta Terra aqueles espíritos que tiverem essa predisposição, esse desejo, essa vontade de progredir, de se melhorar. E esse momento atual, isso não se dá de forma brusca. A Terra, nada na natureza se dá de forma repentina e brusca. Se dá de forma transitória. Por isso que se diz que esse momento é de transição. Sendo um momento de transição, não está se referindo à transição intelectual. Porque se a gente vê, como vimos agora há pouco, aqui nós temos o progresso intelectual está muito visível pelo avanço da tecnologia, por exemplo, é uma das formas que a gente pode medir, né, e ver o quanto progredimos. Porém, essa é uma pergunta feita por Kardec, se esse progresso intelectual está no mesmo nível do progresso moral, ou seja, se o progresso moral acompanha o progresso intelectual. E ele diz nem sempre. Nem sempre. Existem pessoas que têm muito progresso moral e pouco intelectual. E o inverso também acontece muito. Se a gente pegar a média da humanidade, percebemos com clareza de que houve um progresso muito maior no âmbito intelectual do que no âmbito moral. Apesar de que, no âmbito moral, também temos progredido muito. Se a gente for falar aí da escravidão, for falar aí da violência como um todo, então a gente começa a identificar de que há, sim, um progresso acontecendo. Porém, esse momento de transição é um momento mais direcionado a essa expansão da consciência, do progresso moral. Então, a transição, ela se refere principalmente a esse progresso moral. Então, há uma mensagem, inclusive, no livro Obras Póstumas, né, onde eles trazem para nós a informação, já no finalzinho do livro, a informação de como identificar esse momento de transição. Então, se nós estamos nesse momento, como que podemos identificar? E é importante observar, porque eles não falam de forma decisiva
que isso vai acontecer. É uma probabilidade. Dependendo da condição, né? Dependendo de como nós, enquanto humanidade, aceitamos o apontamento feito pelo Cristo enquanto mudança de comportamento para alcançarmos esse mundo de regeneração que está chegando. E eles dizem que uma das marcas que a gente pode observar é o afastamento de Deus. Por quê? Porque isso a gente encontra claramente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde ele fala especificamente do Brasil, mas isso acontece no nosso planeta, que é um afastamento de Deus, né? Um afastamento de Deus. Então, são aqueles espíritos que estavam aí sofrendo, né, no plano espiritual e que vão ter aquela oportunidade de vir para esse mundo, de passar por determinadas situações e é a última opção, a última alternativa, são os trabalhadores da última hora, somos nós que recebemos essa última oportunidade para progredir. E só que vai ser muito visível, segundo eles, nesse momento, o afastamento de Deus. Desordens de várias formas, exageros acontecendo, o desrespeito é outra coisa que irá acontecer muito, e o suicídio. Porque eles dizem que a marca desse momento para claro, estão falando aqui da humanidade, não está falando aqui de casos isolados, mas eles dizem que a marca é a loucura. Então, a loucura enquanto incapacitação psíquica. Então, pessoas que mergulham, né, nesse afastamento de Deus. O que significa o afastamento de Deus? Significa você estar fora da consonância com as leis naturais. Isso significa esse afastamento das leis naturais, um atordoamento, pessoas que estão mortas, mesmo estando encarnadas, pessoas incapazes. Essa é uma marca, uma espécie de loucura que a gente verá acontecendo muito nesses tempos. A gente vê muito a necessidade de se concordar o que eu sinto e o que eu vivo. Porque quando você ajusta o externo e o interno, há uma aceitação desses dois e há um casamento dessas duas consciências, a externa e a interna sua. Quando você aceita as condições que você está neste momento passando e procura saídas de si melhorar e ajudar ainda o próximo, você consegue passar todos os atordoamentos que estão ao seu redor e todas as dificuldades que você tem que enfrentar. Mas muitas pessoas estão passando por uma fraqueza e fragilidade desse sistema de mente, psiquismo, do entendimento, da aceitação, e não estão aceitando o seu interno, confrontando com o externo. E estão beirando a loucura, porque quando você não está aceitando o que você está, ou o que você é hoje, e todas as dificuldades que você vai ter que enfrentar do externo, você começa a entrar em choque. Se você não aceita a realidade que está passando hoje, as dificuldades, as dores principalmente, então se você não está querendo evoluir, não está querendo se melhorar, e aí onde você se perde, você fica inércia, você fica vivo, mas a consciência não discerne mais, porque você não quer mais aquela situação que está acontecendo em todo o planeta, não é só com uma pessoa isolada, como a Ginela tinha falado,
mas com muitas pessoas. Então, essa taxa de pessoas que estão muito desequilibradas, que não buscam o equilíbrio em Jesus, em Deus, na esfera maior, ficam perdidas até dentro de si mesmo, não é só na questão aqui planeta, não. E a gente vê muita taxa de suicídio aumentando, não só pessoas que já têm um distúrbio, mas também crianças, que a gente, essa é uma coisa que a gente jamais imaginaria, mas crianças cometendo suicídio. Muitas pessoas que mantinham um certo equilíbrio, aconteceu alguma coisa na família, desestruturou todos, então todos entraram em uma depressão tão profunda que não conseguem sair mais daquela condição. Eles preferem ficar inércia, porque quando retorna para a realidade, que ele chega na realidade, ele não aceita. Então fica preso dentro de si mesmo. Aí eu não aceita a evolução da humanidade. Esse é um risco que hoje eu aumento desse sentido, de um salto gigante. Se a gente for fazer a avaliação das clínicas que atendem pessoas com distúrbios, estatísticas com taxas de suicídios, de várias faixas, então a gente vê um salto muito grande nisso. Quando a gente parte para essa realidade, é que a gente vê que essa consciência de transição, ela vai muito mais além do que a gente imagina já, porque a gente às vezes fica tão fechado em nossa própria vida, a gente fica entrando na rotina que a gente esquece de dar uma olhada no externo e ver que a marcha está rápida e a gente às vezes se perde. Quando a gente volta para a consciência, a gente não consegue acompanhar e fica preso nesse paralelo. E não é legal para a gente ficar preso nesse paralelo, para a gente avançar. E quando a gente avançar, mesmo nas condições difíceis, mas não só se ajudar, e ajudar ao próximo e seguir trilhando com evangelhos, muito evangelho em casa, muita oração diária. Se pudesse ser o dia todo, não só um momento, porque jamais a gente só tira um momento, né, para fazer essa conexão com Deus, mas precisaria ser mais assíduo o dia todo, a gente não perder essa ligação com Deus. Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita as leis de Deus. E eles dizem, na consciência. Então, a loucura como incapacitação psíquica que os espíritos falam está relacionado a esse conflito íntimo que você fala, Fabiola. É relacionado a esse conflito que se estabelece, onde você sabe o que deveria fazer e não faz. Ou você sabe o que não deveria fazer e acaba fazendo. Esse conflito acaba por lhe levar a uma condição íntima de conflito e de depressão. E aí, uma vez entrando nessa depressão, você se torna preso, consequentemente, um incapacitado psíquico. Então, essa é uma condição atual. Essas estatísticas não estão muito claras, mas é visível, né, a dor espalhada por aí. Não há uma família que não tenha pelo menos um caso de alguém que tenha ou que já teve depressão. Então, é necessário que a gente enfrente essa situação. E aí, tem um tema chamado reforma íntima, né, que os espíritos trazem, que é necessário a gente se refazer intimamente. A gente precisa cuidar dessa integridade psíquica. É necessário. Atualmente se cuida muito da integridade do corpo, do exterior. Se cuida muito do aspecto físico, mas é necessário cuidar do aspecto psíquico. Ter essa integridade, esse fortalecimento. A gente faz isso através do hábito da prece. É necessário estar conectado com o seu espiritual. Eu não estou me referindo aqui
há nenhuma fórmula, mas cada um precisa encontrar uma forma de se conectar através da prece com a sua espiritualidade, com a sua forma, com as suas crenças. Adotar o hábito da água fluidificada, vigilância da sua rotina, do dia a dia. Olha, veja, a questão da água fluidificada, por exemplo. Às vezes é comum no meio espírita se utilizar água fluidificada quando a gente faz um tratamento, quando a gente precisa de alcançar um equilíbrio. Mas você pode fluidificar a água que você bebe o tempo todo. Você vai tomar a sua água, você segura a sua garrafa e você pede naquele momento o seu copo de água, e você pede naquele momento que aquela água seja transformada em remédio, naquilo que você precisa, aquilo que vai lhe abastecer, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Você vai tomar um banho, na hora do banho, você mentalizar aquela água, restabelecendo a sua energia, a energia do corpo, a energia psíquica que vai lhe dar essa força. Isso vai lhe ajudar a enfrentar uma depressão, uma situação difícil. Então, a vigilância da sua rotina, o que você faz durante o dia, é importante observar, não cair apenas na forma automática de fazer as coisas, mas vigiar. O que você faz durante o seu dia? Qual é a sua rotina? Você precisa alterar, modificar essa rotina. Como é que você come? Você apenas engole os alimentos? Ou você aprecia não apenas o sabor, mas aquela condição que lhe é dada, sabe? Com gratidão, de você saber que tantas pessoas não têm o que comer e tantas outras pessoas que não conseguem comer. Então, sentir esse momento de se alimentar, de dormir. Olha, a maioria das pessoas cai na cama, eu vejo muitos relatos de dormir para elas é deitar e descansar e relaxar, e não se preparam para dormir. Todos nós deveríamos nos preparar para dormir, ter aquele momento de conexão e de se preparar para a atividade. Porque quem vai descansar é o corpo, o espírito não precisa de descanso. Então, enquanto o seu corpo relaxa, você está em plena atividade enquanto espírito. Que atividade você faz durante a noite? Isso é importante, isso é fundamental, porque às vezes você acorda de manhã e diz, olha, estou muito cansado, estou exausto. É como se eu não tivesse dormido nada. Por quê? O que você fez durante a noite? Que preparação você teve antes de dormir? Quais as companhias que você atraiu pelo pensamento na hora de dormir? Como é que você se desloca no dia a dia, para o trabalho, para qualquer lugar que você vá? Você observa o que está à sua volta? Você observa quem está à sua volta? Você está disponível a ajudar para alguém que eventualmente precise da sua ajuda? Você observa a natureza, você enxerga Deus falando com você sobre pessoas que você encontra, pessoas que lhe desafiam a paciência, lhe desafiam de várias formas. Como é que você passa pela sua vida tentando enxergar Deus ou apenas passando por ela? Se faz necessário essas perguntas para então ir buscar as alternativas de modificar esses hábitos. Essa é a verdadeira reforma íntima. Para além disso, você ainda tem a busca por aquisição das virtudes tão necessárias, que cada um precisa identificar em si quais são as que necessita. É uma mudança de rotina, é uma mudança de prática, é uma reforma realmente íntima. Eu fiquei, enquanto a Juliana estava
fazendo essa pontuação, eu fiquei me recordando. Eu já ouvi uma palestra que falava sobre isso. Quando você quer melhorar fisicamente, digamos assim, quando a gente quer se melhorar fisicamente, a gente vai para academia, vai trabalhar, vai fazer musculação, vai fazer corrida, vai fazer esteira, vai fazer um monte de atividade para que nossos músculos físicos se fortaleçam, né? Então, assim, a gente tem uma carga, um desgaste, e tem muita força de vontade, porque dói muito, né? Tem relatos que vai para academia, porque quando você vai fazer esse esforço físico, para que você tenha esse ganho de musculação ou de perca, se a pessoa quer perder peso, então tem que ter um esforço e tem que ter muita força de vontade e tem que ser diário, você tem que fazer isso todos os dias, esse desgaste físico, esse esforço seu de vontade, você tem que fazer isso o tempo todo quase. Imagine para você fazer uma reforma íntima e para você se manter interligado com a espiritualidade. É um esforço. Se você quer estar mais próximo, se você quer estar melhor, se você quer ampliar suas questões particulares, íntima, moral, psicológica, e principalmente quando a gente quer nos mudar. Se eu identifico que eu tenho muitas coisas que eu gostaria que mudassem em mim, então eu tenho que ter esse mesmo esforço, essa mesma vontade. E o desgaste é o mesmo. Eu só preciso fazer isso todo o tempo. Esses cuidados que precisam ser feitos com a reforma íntima, ele tem que ser, não é fazer como o evangelho. Eu só faço o evangelho uma vez na semana, certo? Mas e os outros dias? O que é que você faz? O Ginésio falou. Você faz o evangelho, na hora de dormir, você faz as suas orações de conexão. Não é pedido, ai, Deus, me dê isso, me dê aquilo, obrigada. Não, abrir teu coração e realmente conversar com Deus. Abrir tua mente e ser mais fiel à sua condição de sentimentos com Deus. Fazer essa ligação. Se você tem mais tempo durante o dia, às vezes no horário de almoço, na hora que você está comendo, não é só, eu vou me deliciar com aquele prato de comida, na forma de agradecimento, agradecer que tem aquele alimento ali, e também pedir os nutrientes que sejam necessários para a tua forma física, o teu corpo físico, que é o templo enquanto a gente estamos aqui. Só que depois ele vai se deteriorar, a gente vai fazer a transição de volta para casa. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que cuidar deste corpo, desta morada, bem, com respeito, com amor, com dedicação. Porque se a gente vai adquirindo doenças na nossa vida, não é só um fator idade, mas também um fator responsabilidade. Que eu tenho uma responsabilidade sobre esse corpo que eu habito, então eu tenho que cuidar dele. Quando a gente olha dessa forma, então já muda muita coisa na nossa vida. Aparece algum contratempo de alguma enfermidade que possa ser mudada com, às vezes, uma simples alimentação. Olha, você vai ter que fazer uma dieta. Pronto, já é meu Deus, eu não vou poder comer mais nada. Não pensa assim. Mas se você chegou àquele estágio, é porque você fez muita coisa errada para poder chegar àquele estágio. Agradeça a Deus, porque você já está naquele estágio que você pode mudar aquilo simplesmente com uma dieta. Mas isso requer esforço, que ninguém quer fazer esforço. A gente não se liga que tudo na nossa vida, tudo, não existe nada na nossa vida que venha sem esforço. Tem que ter o esforço. E principalmente aquela força de vontade para a gente fazer tudo o que vem. Às vezes não é sempre o que gostamos, mas o que precisa ser feito.
Temos uma participação aqui, boa noite, é IA22. Bom, tem uma pergunta aqui, né? Se Deus é bom e justo, por que está acontecendo isso com o mundo? Veja, eu estou entendendo que essa pergunta se refere a, por exemplo, à pandemia, né? Essa situação que a gente está vivendo e tudo mais. Veja, Deus, sim, é bom e justo. É o Criador. E Ele quis que Ele poderia ter nos criado já perfeitos, já prontos, já criaturas perfeitas. Mas Ele quis que nós fôssemos progredindo, né? Fosses, Laíque Lima. Ok, Laíque, seja bem-vindo, viu? Então, Deus quis que a gente tivesse esse caminhar, esse aprendizado por nossa própria conta, né? Que a gente assumisse essa responsabilidade sobre a própria evolução, porque Deus não nos criou perfeitos para o caminhar. Só que nesse caminhar a gente é meio atrapalhado, né? No processo de aprendizado. É como a gente vai evoluindo, né? Enquanto criança, vai aprendendo a andar, mas até andar, até correr, a gente leva muito tombo, a gente rala muito o joelho, a gente cai muito, e isso está acontecendo com o mundo, né? Então, as pessoas se afastaram das leis de Deus, e aí, como falamos agora há pouco, temos uma consequência da loucura. Então, a loucura não é dada por Deus, a loucura é um afastamento que nós temos das leis de Deus. Com isso, ocasiona esse conflito íntimo, como falamos, e temos aí depressões, temos aí até suicídios e tudo o que acontece. Então, não podemos atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Deus continua sendo bom e justo. E se assim não o fosse, a raça humana já tinha se exterminado por si só. Então, nós só não nos exterminamos por conta da bondade, por conta da justiça e da misericórdia de Deus, que sempre nos ampara. Nessa situação, por exemplo, de pandemia que passamos agora, a gente vê também como a gente está na evolução, né? O sentido da evolução, que simples fato de um vírus que foi desencadeado em um outro país e já chegou ao nosso, já teve muitas mudanças, muita evolução na área da medicina. Vou dar um exemplo mais como daqui do nosso hospital. A gente tem um hospital, já está com mais de 30 anos que já tem um hospital aqui em Afogados, mas não tinha uma UTI, entendeu? Então já houve uma evolução, já tem UTI aqui e já pode atender muitas pessoas. Por exemplo, do vírus em si, se não fosse erros humanos, não teria desencadeado tantos vírus na natureza do planeta que atacasse o ser humano por erros humanos. Então, a gente não pode jogar na mão de Deus um erro nosso. As consequências são de quem? É nossa. A gente tem que arcar com essa consequência. A gente tem que nivelar essa energia desse erro que cometemos. A gente não pode se isentar. Eu sou inocente. Todos somos culpados. Nessa marcha de evolução, se eu cometer um erro aqui que atinja muitas pessoas, vai refletir em todo o planeta. E isso vai retornar. De alguma forma, isso vai retornar para a humanidade. E a humanidade tem que nivelar a energia com o planeta que somos parte dele. Isso não fica isento. A justiça divina também é. Esse momento de pandemia, ela vai acontecer diversas reações em diversas pessoas. Vai ter gente que vai aproveitar ao máximo esse momento de pandemia para se refazer os seus conceitos, para fazer o seu melhoramento e para evoluir. Vai ter aqueles que vão atravessar essa pandemia
toda dificuldade e vão continuar repetindo os mesmos erros, não vão aprender. E aí a culpa não é de Deus, né? Deus envia essa situação, esses momentos difíceis, para que a gente aprenda. Agora, nós estamos conseguindo entender o que Deus nos diz, né? No dia a dia, a gente consegue entender, a gente consegue ouvir Deus, porque o hábito da prece, ela não se refere a um rosário de pedidos, onde você o tempo todo fala para Deus e agradece. O hábito da prece não é um momento de prece, é o dia a dia de prece, onde você aprende a ouvir Deus. Principalmente a Porque todo mundo sabe falar para Deus, é muito fácil. Você para no lugar, você fala com Deus, você fala. Mas ouvir Deus, Deus nos fala o tempo todo. Deus nos fala através de um amigo, através desse momento aqui que estamos conversando. Na nossa consciência. Na consciência, Deus nos fala através da natureza, dos acontecimentos, Deus nos fala o tempo todo. Basta saber se a gente consegue ouvir o que Deus nos diz. Bom, continuando aqui, estamos chegando aqui no nosso momento de encerrar, é o seguinte, você aceite a sua vida como ela é. São nossos conselhos, aceitar a vida como ela é, não resistir, ter resignação. Resignação não é aceitar passivamente ali e não contestar. Ter resignação significa se manter firme no seu posto. Significa conquistar a sua liberdade. Conquistar a liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. É ter autonomia interior, é você dominar as suas emoções. Ter liberdade é chegar alguém e lhe provocar e você não entrar, não ceder a esses impulsos instintivos, não se permitir, é você ter o controle de suas emoções. Isso é ter liberdade, entendeu? É você resistir a esses impulsos que te levam para baixo. É você nunca abandonar a sua vida, nunca abandonar a sua encarnação, nunca abandonar o seu projeto encarnatório, porque a gente encarna aqui com um projeto, todos temos, cada um está no lugar que precisa estar para o seu aprendizado. Aí a gente se comporta como aquele menino bem danado, assim, que não aceita, menino rebelde, que não aceita a condição que Deus nos coloca para o nosso aprendizado. Então, observe aquilo que você reclama hoje. Aquilo que você está reclamando na sua vida é exatamente o que você precisa aprender. E tem assim, a liberdade, tenho liberdade, posso fazer tudo o que eu quiser. Aí se entrega a vícios, se entrega às drogas, ele fica tão preso a essas coisas que perdeu a liberdade. Isso. Laís pergunta aqui, o senhor tem liberdade? Ótima pergunta. Como eu disse no início, uma diferença que nós temos no estudo espírita é de que nós não temos alguém que se coloca numa condição superior e que vem dizer como deve ser feito. Nós entendemos que todos nós estamos na mesma igualdade, cada um com algumas conquistas. Eu, por exemplo, creio, não sei se essa pergunta se refere diretamente a mim, mas eu me sinto no caminhar dessa conquista. Eu não consigo. Eu vou falar aqui do que me inspira. Certa vez, tem uma psicografia que fala que Bezerra de Menezes estava fazendo uma palestra no plano espiritual. E nessa palestra estavam alguns encarnados desdobrados. Então, alguém foi dormir, né, e pediu para estar nessa palestra, né, foi levado, e lá, um desses encarnados diz para Bezerra de que estava se sentindo muito mal, porque continuava praticando determinadas ações e que ele não conseguia, bem primitivo assim os seus instintos, as suas sensações, e ele não conseguia resistir. E perguntou o que fazer para não ter essas sensações.
Bezerra de Menezes se dirige a ele e diz o seguinte: eu sinto exatamente as sensações que você sente. O que me diferencia o que diferencia qualquer um igual a mim, a muitas outras pessoas, é de que tem pessoas que ao sentirem essas sensações, elas correm em direção às sensações. E eu corro dessas sensações. Isso não quer dizer que eu não sinta. Então, a gente sabe, pelo que os Espíritos nos dizem, por exemplo, de que o orgulho, a vaidade, é uma das chagas da humanidade. Então, eu sinto orgulho. A questão é, se eu sinto e eu identifico isso, eu me sinto bem ao sentir o orgulho ou eu fujo desse sentimento? Então, isso é o que diferencia, não é não sentir, mas fugir disso. E constantemente eu me pego cometendo falhas que eu achei que eu não cometeria mais. Mas aí eu entendo, eu me perdoo porque eu sei que eu sou um espírito em aprendizagem. Eu estou aprendendo. E é essa direção que nós devemos caminhar, entender a vida como um momento de aprendizado, onde não se alcança de uma hora para outra essa condição, mas vai se caminhando, aprendendo e se fortalecendo. Chegamos no nosso horário, chegamos no nosso momento e vamos encerrar. Agradecer a participação, né, de Laíque. Espero ter contribuído, né, que nós possamos ter contribuído de alguma forma, e agradecer a todos, né, do Centro Espírita Despertar da Consciência, e dizer que estamos aqui disponíveis, prontos para trocar essas ideias. Esperamos que muito em breve possamos ter um contato pessoal, passado esse momento de aprendizado que é a pandemia, a gente possa se reencontrar e desejar a todos boa noite, uma boa tarde, dependendo do momento que você estiver vendo. Muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo. Assim seja. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Então, vimos aí como aprender, como continuar no caminhar da evolução, através dessas belas palavras que o nosso irmão nos trouxe, o nosso irmão Geneildo Alves. Então, que nós possamos sempre continuar, sempre ter fé e querer sempre para que possamos evoluir, né? Como eu sempre falo. E para encerrar a nossa tarde de hoje, façamos a prece final. Senhor Deus, queremos agradecer a espiritualidade que esteve presente conosco, a todos os irmãos, ao nosso Mestre Jesus, por tão grande ensinamento, que possamos continuar no nosso aprendizagem, no nosso caminho, que nós possamos continuar sempre, para que possamos evoluir e que possamos ajudar no crescimento e na mudança do nosso planeta Terra. Que a paz do Senhor, que o amor de Jesus continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja.